se descobríssemos que a chave para as pregações resultarem em um verdadeiro avivamento não está em novas estratégias de coaching ou marketing, mas em voltarmos ao essencial? Nesta conclusão, vamos reunir os 3 fundamentos infalíveis que regeram as pregações que incendiaram o primeiro século, traduzir para hoje o modelo apostólico de apacentar, do púlpito às conversas cotidianas, desvendar o segredo de uma igreja que não apenas fala do evangelho, mas o vivencia. Mais do que um estudo, este é um chamado para sermos a geração que recupera a essência da pregação apostólica. A paz do Senhor Jesus, família, graça e conhecimento de Deus. Pastor Oséias das Virgens aqui para a 5ª e última parte da nossa aula sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Sejam muito bem-vindos. Nas partes anteriores, exploramos a importância da pregação apostólica como marca característica de uma igreja verdadeira, como a igreja deve pregar as Escrituras, como deve pregar no poder do Espírito e como deve pregar a esperança vindoura. Se você ainda não assistiu às partes anteriores da nossa aula, recomendo que após esse vídeo você volte e assista para ter uma compreensão completa desta nossa lição. Os links estão na descrição abaixo. Mas não se preocupe, esta conclusão foi preparada para que você possa acompanhar mesmo sem ter visto as partes anteriores. Agora vamos concluir nosso estudo sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho, revisitando os princípios essenciais que aprendemos e descobrindo como aplicá-los em nossa igreja e em nossas vidas pessoais. Como podemos ser uma igreja que reflete o modelo apostólico de pregação nos nossos dias? Vamos descobrir juntos? Ao longo desta lição, exploramos os princípios fundamentais que caracterizavam a pregação apostólica e que devem caracterizar a pregação em nossas igrejas hoje. Vamos recapitular esses princípios essenciais? A igreja que prega as Escrituras. A pregação apostólica estava firmemente baseada nas Escrituras, porque as Escrituras revelam quem Deus é, como Ele age e o que Ele espera de nós. Pedro fundamentou sua pregação nas Escrituras, mostrando como Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo. A pregação apostólica reconhecia que as Escrituras apontam para Cristo. Pedro mostrou como Jesus é o cumprimento das profecias e promessas do Antigo Testamento, o servo, o santo e justo e o príncipe da vida. A pregação apostólica não hesitava em identificar o pecado e chamar ao arrependimento. Pedro confrontou seus ouvintes com a realidade de seu pecado, mas também ofereceu o caminho para o perdão e a restauração. A igreja que prega no poder do Espírito. A pregação apostólica era ungida pelo Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou, e isso se manifestava em sua ousadia, autoridade e eficácia. A pregação apostólica envolvia discernimento espiritual e percepção sobrenatural. Pedro fixou os olhos no coxo, discernindo sua condição espiritual e sua fé para ser curado. A pregação apostólica era centrada em Cristo e não no homem. Pedro recusou a glória humana e imediatamente direcionou a atenção para Cristo, reconhecendo que o milagre aconteceu pelo poder do nome de Jesus. A igreja que prega a esperança vindoura. A pregação apostólica alertava uma sociedade indiferente e insensível. Pedro confrontou a ignorância espiritual de sua geração e chamou ao arrependimento. A pregação apostólica proclamava a promessa da segunda vinda. Pedro anunciou os tempos de refrigério que viriam com a volta do Senhor e a restauração de todas as coisas. A pregação apostólica mantinha o equilíbrio entre palavra e espírito. Havia uma sintonia perfeita entre o logos e o pneuma, entre a verdade revelada e o poder transformador. Esses princípios não são alternativos ou negociáveis, são essenciais para uma igreja que deseja ser fiel à pregação do Evangelho. Uma igreja que negligencia qualquer um desses aspectos está se afastando do modelo apostólico e comprometendo sua eficácia e fidelidade. Como podemos aplicar esses princípios nas nossas igrejas hoje? Como podemos ser uma igreja que reflete o modelo apostólico de pregação em nosso contexto contemporâneo? Vamos considerar algumas aplicações práticas? Pastores e líderes, priorizem a pregação expositiva das Escrituras em suas igrejas. Não substituam a palavra de Deus por mensagens de autoajuda, entretenimento ou opiniões pessoais. Dediquem tempo e recursos para desenvolver pregadores que sejam fiéis às Escrituras.
Promovam uma cultura de oração e dependência do Espírito Santo. Reconheçam que a pregação eficaz não vem através de habilidades humanas, mas através da unção e capacitação do Espírito Santo. Assegurem-se de que Cristo seja o centro de toda pregação e ensino na sua igreja. Avaliem regularmente se a mensagem está exaltando Cristo ou se está centrada em outros temas secundários, como o homem, bênçãos, curas ou qualquer outra coisa desse gênero. Não negligenciem a dimensão escatológica da fé cristã. Ensinem sobre a volta de Cristo e a esperança que temos nele. Ajudem o rebanho a viver com foco nessa esperança eterna. Pregadores, dediquem-se ao estudo diligente das Escrituras, conheçam o contexto histórico, a estrutura doutrinária e a mensagem central de cada livro da Bíblia, principalmente o conteúdo dos 4 evangelhos e das 21 epístolas, para que você possa pregar o evangelho e ver transformações e conversões de vidas. Busquem compreender como cada texto se relaciona com o plano da redenção. Não confiem apenas em sua preparação acadêmico-teológica, habilidades de oratória ou comunicação ou técnicas de marketing ou coaching. Busquem ser cheios do Espírito Santo antes de subir ao púlpito. Dediquem tempo à oração, adoração e comunhão com Deus. Busquem enxergar o caminho para Cristo em cada texto que pregam. Não importa qual seja o tema ou qual seja a passagem, mostre como ela se relaciona com a pessoa e a obra redentora de Cristo. Não tenham medo de confrontar o pecado, mas façam isso com amor e graça, confrontando o pecado, não o pecador. Lembre-se de que o objetivo não é condenar, mas conduzir ao arrependimento e restauração. Meus irmãos, valorizem a pregação bíblica em sua igreja. Busquem congregar onde a palavra de Deus seja fielmente proclamada. Preparem-se para ouvir a palavra com corações receptivos e mentes atentas. Orem regularmente pelos seus pastores e pregadores, para que sejam cheios do Espírito Santo e proclamem a palavra de Deus com poder e com autoridade. Apoiem-nos em seus ministérios. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Quando a pregação confronta áreas de pecado em sua vida, respondam com arrependimento e obediência. Permitam que a palavra transforme seu caráter e a sua conduta. Sejamos embaixadores da esperança em um mundo desesperançado. Compartilhemos com todos a esperança que temos em Cristo, tanto em palavras quanto com a nossa própria vida. Muitas igrejas hoje tendem a enfatizar um aspecto da pregação em detrimento de outro. Algumas enfatizam a fidelidade às Escrituras, mas negligenciam o poder do Espírito. Outras enfatizam as experiências carismáticas, mas negligenciam a profundidade bíblica. Outras ainda estão tão focadas no presente ou no passado que negligenciam a esperança futura. Precisamos recuperar o equilíbrio que caracterizava a pregação apostólica. Nossa cultura pós-moderna pressiona a igreja a diluir sua mensagem, a evitar temas controversos e adaptar-se ao discurso progressista e liberal. Resista a essas pressões. A igreja é chamada para ser coluna e firmeza da verdade e não um sustentáculo da cultura. A pregação apostólica tinha um senso de urgência. Não era apenas compartilhar informações, mas alertar pessoas que estavam em perigo espiritual. Recupere esse senso de urgência em sua pregação e principalmente quando estiver evangelizando. O objetivo final da pregação não é apenas informar a mente ou inspirar emoções, mas transformar vidas. Busque resultados que glorifiquem a Deus, conversões genuínas, discipulado profundo, vidas transformadas à imagem de Cristo. Esta é a nossa missão, foi para isso que o Senhor nos chamou. Ao concluirmos esta lição sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho, quero desafiá-lo a aplicar esses princípios em sua vida e ministério. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra que aprendemos. Avalie honestamente sua igreja à luz desses princípios. Ela é fiel às Escrituras? Ela depende do poder do Espírito e dá liberdade às suas manifestações? Ela proclama a esperança vindoura? Se não, quais passos podem ser dados para alinhá-la ao modelo apostólico? Se você é um pregador ou líder, comprometa-se com a excelência da pregação. Não se contente com mensagens superficiais ou irrelevantes que só consomem o tempo. Busque proclamar a palavra com fidelidade, poder e relevância, buscando de Deus poder para suas prédicas de tal forma que redundem em transformações e conversões. Independentemente de sua posição na igreja, você pode ser um agente de mudança. Ore por sua igreja, encoraje seus líderes, apoie iniciativas que promovam a pregação bíblica e poderosa.
Acima de tudo, viva a mensagem que você prega ou ouve. Deixe que a palavra transforme sua vida, que o Espírito o capacite para o serviço e que a esperança da volta de Cristo molde suas prioridades e decisões. Vamos orar juntos para encerrar esta lição? Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor, Pai, pela Tua palavra que nos revela quem Tu és e o que o Senhor espera de nós. Agradecemos pelo Teu Filho Jesus Cristo, que é o centro de toda a revelação bíblica, e também pelo Teu Espírito Santo, que é quem nos capacita para proclamar e viver a mensagem do Evangelho. Senhor, ajuda-nos a ser uma igreja fiel à pregação do Evangelho, que possamos, Senhor, em todo o tempo proclamar a Tua palavra com fidelidade, poder e relevância, Senhor, e que também dependamos em tudo do Teu Espírito Santo em nosso ministério e que a esperança da volta de Cristo esteja em nosso coração. Transforma nossas igrejas, Senhor, para que sejam conforme a Tua vontade, onde a superficialidade traz profundidade, onde a formalismo sem poder traz a unção do Teu Espírito Santo, onde há desânimo, Senhor, e desesperança, faça, Senhor, com que os Teus filhos possam ter a alegria e a expectativa da volta do Senhor, que todos nós sejamos instrumentos da Sua graça e verdade e que em todo tempo, Senhor, estejamos nas Tuas mãos. Peço a Ti também, Senhor, que sejamos fiéis testemunhas de Cristo e proclamemos o Evangelho não somente com palavras, mas principalmente com a nossa vida. É o que nós pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém. Chegamos ao final da nossa jornada através da lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Espero que esse estudo tenha sido edificante e transformador para você. Quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou esta série de 5 vídeos, especialmente minha esposa, a irmã Elisandra, que sempre me apoia neste trabalho, e também ao meu irmão, evangelista Denilson Fernandes, que sempre deixa seus comentários, quando não na plataforma, pessoalmente. Sua dedicação ao estudo da Palavra de Deus é inspiradora. Agradeço por cada comentário que vocês compartilharam ao longo dessa jornada, e sempre agradeço a Deus pela oportunidade de compartilhar sua palavra e pela obra que Ele está realizando em cada um de nós através desse estudo. Mas a nossa jornada de aprendizado não termina aqui. Continuaremos explorando os princípios fundamentais da Igreja de Jerusalém nas próximas lições, sendo a próxima uma igreja cheia do Espírito Santo. Não perca! E se você ainda não assistiu às partes anteriores dessa lição, os links estão na descrição abaixo. Recomendo que você assista a série completa para ter uma compreensão abrangente deste importante tema. E se esse estudo abençoa a sua vida, por favor, compartilhe com outros que também possam ser edificados por ele. E que o Senhor Jesus continue a abençoar sua vida e ministério. Que Ele o capacite para ser um fiel proclamador e praticante da palavra. E que a esperança da sua volta mantenha viva a chama do seu compromisso com o Evangelho. Até o próximo estudo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós.